Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 49. Vou trazer uma palavra bem objetiva, bem curtinha. E eu acredito que você vai sair daqui hoje refletindo com você e Cristo. Lucas, contrário. Lucas, capítulo 8, capítulo é esse número maior, versículo 49, versículo é esse númerozinho menor. Podemos? Diz assim: e estando ele ainda falando, chegou um da casa dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela viverá. Amém. Só até aí. Feche sua Bíblia. Use essas mãos lindas e dê uma rajada de palmas para Jesus. Eu quero a sua atenção para cá. Prometo, vou ser bem rápido, bem objetivo. Até mesmo porque eu não sou aquele pregador de pregar muito. Eu entendo que uma palavra, por menor que ela seja, mas por bem explicada que ela seja, e a pessoa entenda, ela sai daqui agraciada. Não adianta trazer uma palavra de 1, 2 horas e no final de tudo a pessoa não entendeu nada do que Deus quis falar com ele. E essa noite, a palavra que o Espírito Santo me direcionou para trazer aos nossos ouvidos é essa aqui. E é uma palavra que eu acredito que está vindo em direção a cada um que está aqui, seja cristão, não cristão, seja aquele afastado, ou aquele que ainda não tomou nenhuma decisão, e a palavra é crer somente. A palavra é crer somente, porque algo de Deus vai se tornar real na sua vida. E o engraçado dessa passagem bíblica é que Jesus havia acabado de realizar um milagre sobrenatural na vida de uma mulher que havia 12 anos de sofrimento, uma doença incurável, gastou tudo que tinha com a medicina, isso é, bateu em milhares e milhares de portas, buscando a cura daquela hemorragia, e nada pôde curá-la. Mas um dia, estando Jesus no meio de uma multidão, e lá estava aquela mulher, a Bíblia diz que aquela mulher, quando viu Jairo se prostrar nos pés dele, pedir para ele ir até a casa dele, orar pela sua filha que estava entre a vida e a morte, aquela mulher creu que a sua cura, que o seu milagre estava no homem chamado Jesus. E o engraçado mais ainda, é que quando o ser humano crê, o crer, ele tem um poder de criar na vida do ser humano atitudes inesperáveis. Quem está me entendendo aí, diga amém. Quando o ser humano crê verdadeiramente naquilo que ele está vendo, naquilo que ele está ouvindo, o crer tem o poder de criar dentro do ser humano atitudes inesperáveis. E foi o que aconteceu com aquela mulher, quando ela creu que o milagre que tanto ela buscou, que tanto ela bateu em tantas portas, estava em Jesus. A Bíblia diz que ela começou a enfrentar a multidão, começou a passar no meio da multidão, certamente empurrando para um lado e para o outro, até chegar aonde estava Jesus. Mas antes dela chegar, ele já estava saindo, mas ela estende a mão, e a Bíblia diz que ela ainda consegue tocar na orla das vestes dele. E quando ela toca na orla das vestes dele, o milagre acontece na vida dela. Essa escritura diz que a doença desapareceu imediatamente. O impacto foi tão grande que ela não aguentou. Ela voltou para dentro da multidão assustada. Mas Jesus para e começa a questionar: quem me tocou? Quem me tocou?
Ninguém respondia nada. Mas o questionamento de Jesus continuou dizendo: quem me tocou? Pedro, incomodado, olha para Jesus e diz: mestre, todo mundo quer te tocar, a multidão te oprime, e tu perguntas quem me tocou? E Jesus olha para Pedro e diz: alguém especial me tocou, Pedro. Escute, eu vou repetir, porque só alguns entenderam. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, alguém em especial me tocou essa noite aqui. Não foi qualquer um que havia tocado em Jesus, era alguém especial. E especial por quê? Porque aquela pessoa havia crido verdadeiramente, ao ponto do crer levar ela a tomar a maior decisão da vida dela, de sair de onde ela estava, de sair do acomodismo dela, do meio daquela multidão, de enfrentar as tempestades, até chegar onde Jesus estava. E a Bíblia diz que então a mulher não aguenta, não resiste, se manifesta, pastor Ailton, e diz: mestre, eu te toquei, fui eu, e eu te toquei porque há 12 anos eu vinha sofrendo de um fluxo de sangue, gastei tudo que tinha com a medicina, mas quando eu vi Jairo se ajoelhar, oh glória, quando eu vi Jairo pedir para tu ir à casa dele, eu tão somente creio que o meu milagre estava em ti. Engraçado que aí Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. O que é o crer? O crer é a raiz da fé. Pastor Paulo, o que é o crer? O crer é a raiz da fé. É a semente da fé. O crer é o fruto da semente chamada fé. Por isso Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. E naquele momento em que Jesus diz a ela: a tua fé te salvou, o homem chamado Jairo, que havia se ajoelhado e pedido para ele ir à casa dele, interceder pela filha dele, que estava entre a vida e a morte, recebe a visita de 2 dos seus criados. E os seus criados lhe trouxeram uma das piores notícias que nenhum ser humano jamais resistiu quando recebe essa notícia. Não tem como não se desesperar, não tem como não chorar, não tem como ficar em desespero, em angústia, ao receber uma notícia dessa. E que notícia? A tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre, a tua filha acaba de morrer. E aqueles homens não deram aquela notícia no pé do ouvido, falaram de uma maneira alta, ao ponto que o próprio Jesus ouviu. Mas quando eles terminaram de dar notícia a Jairo, Jairo recebeu algo sobrenatural da parte de Cristo. Jesus olha para ele e diz: Jairo, então somente creia e ela viverá, aleluia. Jairo, então somente creia, Jairo, e ela vai viver. Vamos tentar entender o que Jesus disse para Jairo, para você entender o que Jesus está dizendo para você aqui hoje, porque eu sei que tem pessoas aqui em situações críticas, eu sei que tem pessoas aqui que, se fosse contar a sua situação no microfone, muita gente aqui iria chorar, ou alguns talvez iriam até duvidar, mas não precisa você contar, você só precisa entender o que Jesus está tentando falar com você aqui hoje. Você só precisa entender qual é a voz do Espírito Santo para você aqui hoje. E a voz do Espírito Santo para você aqui hoje é: tão somente creia. É tão somente creia, porque algo do céu vai se tornar real nessa tua causa. Algo do céu vai se tornar verdadeiro nesse teu problema. Algo do céu vai acontecer sobre o que você crê. E o tremendo da palavra aqui, eu não li para nós ganharmos tempo, é que Jairo entendeu o tão somente creia. Tão somente creia é: não corra, não se desespere, não arranque os cabelos, não chore. O tão somente creia que Jesus estava dizendo para Jairo é: fica quietinho aí, calma, 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 porque se tu crer, ela vai viver. E se você ler não só nessa tradução, mas em todas as traduções bíblicas, Jairo tão somente ficou ali, quietinho, intacto,
sem chorar, sem se desesperar. Mesmo seus criados dizendo, não adianta, a menina está morta. Mesmo seus criados dizendo, nós viemos de lá e ela já estava morta. Nós corremos, chegamos aqui para te dar notícia, porque não tem mais jeito. Morreu. A morte é a única coisa que não tem mais solução. Mas Jesus havia dito para Jairo, tão somente creia e ela viverá. Jairo teve que superar aquela dor para provar que ele cria no que Jesus podia fazer na vida da sua filha. Isso é, em outras palavras, você precisa superar esse problema, essa situação que você está enfrentando. Seja ela em que área for, na área financeira, está apertada, está indo de mal a pior, supere, porque Deus vai dar um milagre na vida dela. É na área da saúde, o médico já disse que não tem mais jeito, supere, lute, vença. Então somente creia, porque o médico dos médicos ainda vai assinar um documento a teu favor. Mas Ele quer isso de você aqui hoje. Então somente creia, e você vai ver o que eu vou fazer. E a Bíblia diz que quando Jesus termina, Jesus caminha-se em direção a Jairo e diz, vamos. E quando chega na casa de Jairo, Jesus o prova pela segunda vez. Havia uma multidão chorando lá dentro da sala da casa de Jairo. E quando Jesus entra, Jesus diz para Jairo, bota para fora. A menina não está morta. A menina apenas dorme. Como? Bota para fora. Pede para sair. Não quero ver ninguém chorando aqui. Manda sair. Jairo manda sair. Jesus não mandou os empregados de Jairo. Jesus mandou o próprio Jairo mandar aquele povo sair para fora. Imagina. Que situação. Que aquele povo não deve ter pensado, nós somos tão amigos dele, gostamos tanto da filha, viemos chorar, confortar, e agora o cara está mandando nós sair para fora, está expulsando nós da casa dele. Jairo estava simplesmente cumprindo aquilo que Jesus estava determinando, aquilo que Jesus havia determinado a ele. E a Bíblia diz que Jairo assim o fez, pediu que todos se retirassem. E Jesus entra no quarto onde estava a menina, leva um dos seus discípulos, leva Jairo com ele, e lá dentro ele dá uma ordem, e a morte desaparece, o espírito de vida volta para a menina. E Jesus estende a mão, levanta a menina, entrega a Jairo, dizendo, não te disse que se tu cresce, ela viveria? Aleluia. Não te disse eu, Jairo, que tão somente você só precisava crer. Já fechei minha Bíblia. Tem pessoas aqui que só está precisando disso. Só está precisando crer, mas crer verdadeiramente que Deus pode pôr um ponto final nessa situação. Que Deus está acima da medicina, que Deus está acima do advogado, que Deus está acima do juiz, que Deus está acima dessa questão que você está enfrentando. O que Deus quer, olhe para mim que eu já vou findar a mensagem. O que Deus quer é que você creia que Ele está acima de qualquer situação que você está precisando. Pastor Paulo, mas já bati na porta, já gastei, já fiz o que fiz. A viúva já havia batido na porta de várias pessoas, havia gasto tudo que tinha, mas ainda havia uma esperança dentro dela. E no dia em que ela viu Jesus ali, e viu Jairo, algo sobrenatural aconteceu nela. Talvez tem pessoas aqui que já tem batido na última porta e não tem mais porta para bater. E hoje Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Escute, eu mudei hoje 3 mensagens para poder chegar onde o Espírito Santo está me dando aqui. Não era essa palavra que eu iria pregar, eu iria pregar em outro tipo de palavra. Depois mudei, depois vem para cá. Quando eu subi para o altar, o Espírito Santo disse, muda. Eu tenho pessoas aqui dentro hoje que precisam ouvir essa palavra, porque eu quero usar teus lábios para falar com ela. Eu preciso que essas pessoas saiam daqui hoje, mesmo diante da situação que eles estão enfrentando, que eles creiam em mim, que eles creiam em mim, que eles creiam que eu sou Deus nessa causa.